Reutamos mais um vídeo e aqui quem fala com vocês é o Easy. Pessoal, no vídeo dessa semana vamos fazer um top bolado que eu nem sei quantos personagens vão participar dele, que é sobre os ninjas com grande potencial que não foram aproveitados em Naruto. Então se você confia aqui no monstro, já deixa o seu like, se não confia, assiste ao vídeo primeiro, que eu sei que tu vai passar a confiar aqui no monstro e vai se inscrever no canal e a gente vai dominar esse YouTube juntos. E é isso aí, sem mais enrolação, vamos para o que interessa, que é o vídeo. Solta a vinheta, Harry! Bom, todos sabemos que a obra de Naruto é cheia de personagens incríveis, com histórias e poderes muito bem feitos e trabalhados. E por isso os fãs da obra têm inúmeros personagens favoritos, sendo difícil citar apenas um personagem que mais gosta. E por esse mesmo motivo os fãs começaram a sentir falta de mais história e mais conteúdo sobre os seus personagens favoritos. E por isso eu resolvi fazer esse top com a ajuda de vocês, para nós conversarmos um pouco sobre cada um deles. Lembrando, pessoal, eu sei que irão faltar inúmeros personagens, mas os nomes dessa lista vieram da trupe aqui no canal, no post que eu fiz aqui no YouTube há uma semana atrás, então foi os inscritos que escolheram, não fui eu. Mas eu analisei todos os nomes que vocês colocaram, literalmente, e tirei alguns usando o critério que é assim, ó. O personagem tem que ter um grande potencial de evolução, e caso ele continuasse na história de Naruto, ou fosse dado mais atenção para ele, a história do anime mudaria quase por completo. Lembrando que vão ter menções honrosas no fim desse top. Eu não sei qual é o top, se é top 10, se é top 15, mas enfim, são um monte de personagens que eu vou citar aqui no vídeo e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um rapidamente, para o vídeo não ficar tão imenso e tão desgastante. Outra coisa, pessoal, muitos dos ninjas que vão aparecer aqui no vídeo tem um vídeo especial sobre eles aqui no canal. Então caso você não saiba que eu tenha feito vídeo sobre ele, vai aqui na descrição que tá a lista de todos eles com o link pro vídeo aqui no canal. E talvez no card também se servir, porque são muitos que eu já fiz aqui na história do canal. Então pessoal, sem mais enrolação, vamos para o vídeo que tá embrasado demais e vocês vão gostar pra caramba. Feito, gurizada, vamos lá. O primeiro da lista é Yahiko. Bom, não tem muito o que falar sobre ele, pois é óbvio a importância dele na obra de Naruto, pois ele foi o líder da Akatsuki e tinha uma visão de paz que, se fosse concretizado conforme ele queria, poderia mudar boa parte do plano de Shinobi e, por consequência, toda a história da obra de Naruto. O próximo da lista é Kimimaro. Ele foi um dos subordinados mais importantes, leais de Orochimaru, foi membro do Quarteto do Som e o melhor candidato a recipiente de Orochimaru. Fora o fato de que Sukiyaki Genkai poderia ser muito mais explorada, mas por ele ter morrido muito novo, nada de seu potencial foi aproveitado na obra de Naruto. Bom, trupe, nessa parte da lista eu vou citar os Jinchuriki em geral, pois a importância deles e o potencial é imenso e muitos morreram sem ao menos contarem suas histórias. Mas nessa posição eu vou abrir um topzinho 5 aqui pra gente dar uma brincada. Começando por Bunpuku, Jinchuriki de Shukaku, depois Yugito Ni, a Jinchuriki do Matabi, Roshi, o Jinchuriki do Sangoku, Han, o Jinchuriki de Kokuo, e em quinto lugar, Yagura, Jinchuriki do Isobu. O próximo da lista é Fugaku Uchiha. Sua importância é imensa na obra de Naruto, pois foi muito por culpa dele que os Uchihas acabaram sendo destruídos. Claro que teve a mão do Danzo, um pouco do terceiro Hokage, Itachi, mas ele também tá no barco aí, também teve uma culpa imensa na aniquilação do clã Uchiha. E outro fato que dá uma importância muito grande para ele é o caso que, se ele concluísse os seus planos, a Vila da Folha e o País do Fogo teriam sofrido inúmeras mudanças, sendo totalmente diferente da que conhecemos hoje. O próximo é Sakumo Hatake. Esse personagem faz falta, pois ele foi aclamado como um dos maiores ninjas de Konoha em seu tempo, mas nunca foi mostrado nada sobre suas habilidades, seu passado, mais sobre o clã Hatake, que é o clã dele, o que deixou nós, os fãs da obra de Naruto, muito curiosos com esse grande potencial que ele tem, e sobre como seria o seu passado, quais seriam os seus golpes, seus jutsus, se ele seria mais forte que o Kakashi ou não, enfim, como seria esse ninja mais bem trabalhado. Então também ele merecia uma história só pra ele, porque é um ninja que traz muita curiosidade e deixa a gente louco pra saber mais sobre ele. A próxima da lista é Hanabi Hyuga. Essa personagem tinha um grande potencial no Naruto clássico, mas em Naruto Shippuden ela foi deixada totalmente de lado, voltando a aparecer apenas em Boruto. Mas aí é que tá o problema sobre ela, pois em Boruto ela foi totalmente descaracterizada. Ela perdeu aquela questão agressiva que ela tinha, aquele potencial de lutadora, e ficou uma mulher mais calma, mais dama, parecendo mais frágil, na minha opinião. E Hanabi, também na minha opinião, é uma das personagens que mais tinha potencial na obra de Naruto e foi totalmente jogada no lixo e esquecida, virando apenas uma personagem nem secundária, só de apoio em Boruto.
O outro personagem é Shisui Uchiha. Bom, o que falar sobre ele? Ele, sem sombra de dúvidas, é um dos personagens mais hypados e amados de Naruto. Para vocês terem noção, foi um dos mais pedidos na lista para esse vídeo. A cada 3 comentários, 2 eram do Shisui. Tipo, eu tinha muito comentário sobre Shisui. Eu concordo, porque eu gosto muito do personagem, porque ele tinha muito potencial e morreu antes de poder concluir seus planos. Enfim, faltou muita coisa para ele, mas na minha opinião, ele fez o que deveria ser feito na obra de Naruto. Gostaria sim que ele continuasse na história, mas o fato dele ter morrido deu um peso para a obra, deu um peso na questão da história do Itachi também. Mas vamos citar alguns motivos pelo qual ele é tão hypado e merecia sim ter um pouquinho mais de história. O primeiro motivo é a questão de poder não revelado, e isso pois ele foi aclamado um dos Uchihas mais fortes, pois tinha habilidades incríveis, como a técnica de invocação de corvos, técnica de cintilação corporal, que não foi nem um pouco mostrada, só mostrou um pouquinho ele ali fazendo a cintilação corporal, mas a gente não viu como ela funciona, enfim. E o poder de Somagekyo Sharingan, o poderoso deuses celestiais distintos, ou ilustres deuses celestiais, que é um poderoso Genjutsu que controla indiretamente a mente do seu alvo. Outro motivo pelo qual o Shisui se tornou um personagem mal aproveitado é o fato de que ele poderia ser muito importante para o andamento da história, pois se ele concluísse seus planos, o clã Uchiha não seria destruído. A próxima personagem é Rin. Bom, o caso dela é muito complexo, pois há vários aspectos a analisar aqui. Primeiro, a importância dela na vida de Obito e Kakashi, onde se ela continuasse na história, continuasse viva, os dois seriam personagens totalmente diferentes, tanto na questão de característica, quanto na questão de habilidades, seus poderes. E outra questão que também dá um potencial para ela e que ela não foi aproveitada é a questão de ela ser uma Jinchuriki, tendo duas possibilidades em sua história. Ela poderia perder o controle da besta de caudas e destruir o Konoha, que era o plano original, ou controlaria a besta e se tornaria uma ninja muito poderosa. E por fim, se ela não tivesse morrido, muito provavelmente a Quarta Guerra Mundial Shinobi demoraria muito para acontecer ou nem aconteceria, pois muito do que aconteceu foi pelo Obito ter ido atrás, ser corrido e feito toda a mão por Madara. Então, se ela não tivesse morrido, Obito não teria feito nada disso. Também temos Yamato. Ele é um personagem que foi muito bem aproveitado no início de Naruto Shippuden, meio que tapando um pouco o buraco que Kakashi deixou, mas quando todo mundo achou que ele ia crescer e ia brilhar na obra de Naruto, ele simplesmente foi jogado pra reserva. Claro que o motivo dele ter saído de cena foi importante pro enredo da obra de Naruto em si, mas ele tinha muito potencial a ser explorado, pois é o personagem que herdou as habilidades de Hashirama Senju, sendo na época o único personagem representante do estilo Madeira. O próximo personagem é Minato. Bom, ele na minha opinião foi bem aproveitado na obra de Naruto, só que faltou alguma coisa, lembrando que é a minha opinião. O que eu acho que faltou foi eles contarem um pouco mais sobre o passado do clã dele, os Namikaze, como foram destruídos, se estão todos extintos, se sobrou alguns, enfim, sabe, contar mais sobre o clã, mais sobre o passado dele na obra. E isso, claro, que deixa os fãs muito embrasados por não saberem qual era o potencial do clã Namikaze, como eles eram, de onde eles vieram. Então a gente gostaria muito de ver mais sobre o passado do quarto Hokage, sobre o seu clã. Também temos o Neji. Ele também foi bastante aproveitado na obra, principalmente na fase do clássico, só que na minha opinião o fato da morte dele causou um impacto muito grande nos fãs que não esperavam por isso, e talvez tenha trazido uma impressão de que ele não foi aproveitado como deveria, enfim. Pois a gente parar pra pensar o que Neji faria em Boruto. Bom, ele seria um Jonin de elite, que nunca apareceria por estar em missões importantes, ou estaria envolvido com seu clã, o que seria muito pior, pois ele não poderia se tornar o líder do clã Hyuga, sendo sempre o cara com grande potencial que nunca foi aproveitado. Mesmo que mudasse a regra do clã Hyuga, ele poderia se tornar o líder do clã, e enfim, isso descaracterizaria o clã, o que seria muito pior, ou seja, mudaria a história da obra de Naruto e ficaria uma frescurinha só para ele poder se tornar líder. Então, é um personagem que eu acho que deu o que tinha que dar e foi muito impactante e importante pro enredo da obra de Naruto. A morte dele foi difícil de aceitar, mas é importante. E eu acho que, mesmo vocês tendo botado ele aqui, eu acho que ele deu o que tinha que dar na obra de Naruto. Deixe suas opiniões aqui nos comentários, caso discordem de mim, mas sempre com educação, é claro. O próximo personagem é Kiba. Ele, na minha opinião, deveria ser explorado junto com seu clã, os Inuzuka, pois esse clã é muito interessante, não só em suas características e habilidades, mas também em seus membros, que mesmo sendo pouco mostrados na obra de Naruto, já deixaram os fãs curiosos, principalmente eu, que eu gostaria de saber um pouco mais sobre onde eles vieram, suas origens e enfim, mais habilidades sobre eles. Outra personagem que deveria ser mais aproveitada é Anko. Ela é um caso que foi usada como deveria na obra de Naruto, pois ela é uma personagem secundária e de apoio. O problema está na metade de Naruto Shippuden, onde ela simplesmente foi vencida e jogada em uma caverna até o fim da obra de Naruto, voltando a aparecer apenas em Boruto, totalmente descaracterizada do que ela era antes, sendo que ela ficou gorda, com aspecto frágil e sem aquela coisa que ela tinha antigamente no Naruto clássico, que é de lutar, de fazer, de ser
B10, e eu fico indignado com isso, pois ela tinha sim um grande potencial a ser explorado, pois ela era uma das primeiras alunas de Orochimaru, tinha o selo amaldiçoado do céu, o mesmo que Sasuke usava, e é considerado o selo mais forte junto com o selo da terra, sem contar que sabia usar inúmeras técnicas iguais às de Orochimaru, então ela tinha um potencial muito grande e simplesmente foi esquecida e jogada de lado. Nessa parte da lista agora eu vou citar Haku e Zabuza. Eles tiveram uma boa participação na obra de Naruto, são aclamados até hoje, mas os fãs sentem que eles foram subestimados. E por que isso? Bom, é porque eles foram vencidos pelo time 7 no início da jornada deles, ou seja, eles eram fracos, ninjas iniciais e Kakashi. A Kakashi é um ninja de elite e tal, mas Zabuza também é um ninja de elite a nível do Kakashi. Ele era um espadachim da névoa, ele era um ninja muito forte, não tinha como eles sofrerem para aquele time. Claro que não foi eles que mataram o Zabuza morreu nas mãos de um monte de pessoas lá, ele já estava cansado, depois a luta com o Kakashi, e acabou morrendo. Então a morte dele é um pouco justificada assim por suas habilidades. Ele lutou bastante e acabou desistindo depois da morte de Haku. Ele se sentiu meio que culpado, enfim, desistiu de viver, tentou matar os caras lá e se entregou. Só que ele poderia sim ser muito mais aproveitado. Mas se chegassem pra mim assim e perguntassem, tu escolhe Zabuza ou Haku para criar o one shot, seinen, adulto, um mangá apenas, com conteúdo mais adulto, mais pesado, eu sem sombra de dúvida escolheria o Zabuza, pois ele tem um passado muito obscuro, isso pois ele se tornou um ninja de elite e espadachim da névoa em uma das fases mais difíceis e brutais da vila, onde ela era conhecida como Vila da Névoa Sangrenta. E por fim, mas não menos importante, temos Rock Lee. Bom, é meio suspeito eu falar sobre o Rock Lee aqui no vídeo, pois ele é um dos meus personagens favoritos, e eu vou dizer porque ele tem esse potencial muito grande e não foi aproveitado até agora, e porque ele é tão bom como personagem. Na minha opinião, ele tem uma história muito cativante, de superação e força. A personalidade dele na obra é incrível, pois ele é leve, é engraçado, e muitas vezes é usado como um alívio cômico para cenas pesadas junto com o Guy, e também consegue ser um personagem muito profundo, que emociona a história dele, a superação que ele teve para chegar até onde chegou. Fora isso, seus poderes e habilidades eram incríveis e poderiam ser muito mais explorados por Kishimoto. Mas eu sei que ele foi bastante usado no Naruto clássico, ele foi bem aproveitado naquela fase ali, sendo que foi dali que a gente pegou o carinho por ele. E sei também que ele não tinha mais espaço, assim como muitos outros personagens de Naruto no Shippuden, porque o Shippuden ele subiu muito o nível de poder e coisas assim, e focou bastante na guerra, no Madara, e eu acho que não tinha mais espaço para eles mesmo. Mas eles mereciam sim uma obra só para eles, um mangá só para eles, um one shot mais adulto assim, que explicasse o passado do Lee, como era o clã dele, quem são os pais, enfim. Isso eu gostaria de ver do Lee, porque o futuro dele acho que a gente tá meio que bom onde ele parou ali. Mas eu queria saber mais sobre o passado, o clã, de onde veio, se o pai dele era como ele, ou se era bem diferente, se era um ninja, se não, enfim. Eu gostaria de saber alguma coisa sobre o passado do Lee. E agora vamos para as menções honrosas, lembrando que todos os personagens citados aqui foram vocês da trupe que disseram, mas estão nessa parte das menções honrosas, pois na minha opinião, eles não tinham mais espaço na obra de Naruto ou já cumpriram o papel deles para o enredo da história, mas tinham sim um grande potencial e poderiam ser um pouco mais aproveitados. Itachi, Mizuki, o antigo trio Inushikasho, Obito, Killer Bee, Kisame, Karin, Hanzo, Guren, Temari, Tenten, Ino, Sai, Ibiki, Darui, Shino, Hayate, Aoba, Chizune, Konan, Deidara, Jiraiya, Hinata, Kurenai, Kushina, Azuma, Hidan, Heihachi Hyuga, Kakashi e Torune Aburami. E aí, seus putos, o que vocês acharam da lista? E digam aqui nos comentários quem faltou, que talvez eu possa fazer um outro vídeo falando sobre eles numa parte 2. Então fica a critério de vocês. Então pessoal, muito obrigado por tudo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido. Compartilhem esse vídeo para quem gosta de Naruto e gosta de animes em geral. Peço que vocês apoiem o canal no Apoia-se, onde vocês podem me ajudar financeiramente. Dê uma visitada lá, que é muito interessante e ajuda o canal a desenvolver. A gente está aumentando a frequência dos vídeos, arrumando computadores, essas coisas assim que é necessário, a gente precisa. Pessoal, outra coisa, o Wiz Responde, eu vou fazer o Wiz Responde, só que tá um pouquinho difícil de fazer,
Já estão todas as perguntas separadas lá para fazer o Wiz Responde, só que eu tô tentando dar uma modificada em algumas coisas, ele vai sair, mas só o ano que vem eu acho, ou como um especial entre esse vídeo aqui que é o penúltimo vídeo do ano e o último vídeo do ano, que vai sair semana que vem, na segunda-feira, no Natal, dia 25 de dezembro. Então muito obrigado por tudo, tenham uma boa semana, não esqueçam pessoal, fim de ano aí, se cuidem, vão devagar, vão na manhã, respeitem as pessoas que amam vocês, fiquem com Deus e nunca esqueçam de correr atrás de seus sonhos e de serem felizes, respeitar as pessoas que amam vocês, feito meus amigos, feito gurizados, muito obrigado por tudo, feito Harris!